Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Então, eu vou estar falando com vocês sobre as características do continente americano e para que vocês depois façam a atividade da maquete, como nós conversamos na última aula, tá? Tá ali na plataforma também especificado que se você não tiver condições de fazer a maquete, você pode estar fazendo um desenho, desde que contemple tudo isso. Abaixo dessa gravação também tem um esquema que eu vou colocar para vocês como que seria esse trabalho, tanto para maquete quanto para o desenho, tá? Então eu vou falar para vocês das características do continente americano. Nós vamos começar pelas características físicas, que é o mais legal de representar em maquete ou num desenho, porque a gente vai ver de uma forma mais geral toda a parte física do continente, tá? Então, vou começar falando de algumas orientações importantes. Sempre que tu vai fazer maquete, usa preferencialmente material descartável, reciclado, reutilizado, desde a base, tá? Então, eu não quero que vocês gastem dinheiro com isso, de comprar um monte de materiais, isopor, etc. Papelão, vai no mercado, o pai, a mãe vai no mercado, sempre tem caixas de papelão lá. Pode ocupar para trazer as compras para casa e para depois estar fazendo a maquete, tá? Se tem como reformar uma maquete que você já tenha feito e que está guardada e dá para acrescentar, usar a base, então sempre priorizem essa questão do reutilizar, ok? Então essa maquete deverá contemplar os aspectos físicos do continente americano, que são vários que eu vou falar na sequência. Todos esses aspectos vão estar em conjunto, em harmonia dentro desta maquete. A questão do desenho, então, não tenho como fazer maquete. Então, eu faço um desenho, mas não é um desenho de qualquer jeito. O desenho também terá que contemplar todas as questões dos aspectos físicos. Vai aparecer o conjunto de vários elementos físicos naturais do continente. Então, também eu posso fazer ele grande, com tinta têmpera, com giz de cera, uma cartolina reutilizada, uma caixa de papelão. Então, é a criatividade. Sabem que desde do ano passado a base foi reformulada, Base Nacional Curricular Comum, que é aquela que rege o nosso sistema de ensino, e um dos seus pilares é o desenvolvimento da criatividade, do fazer as coisas. Então, é justamente para contemplar essas habilidades que a gente está propondo esse tipo de trabalho para vocês, para que vocês desenvolvam a criatividade, e a criatividade se faz criando, ok? E também, nesse mesmo trabalho, vocês vão representar os paralelos que cortam aqui eu botei o planeta, eu errei, já vou arrumar aqui, que cortam o continente. Por quê? Por que eles são tão importantes que ele tem que aparecer lá no trabalho de vocês? Porque o nosso continente ele é muito extenso no sentido norte e sul, e ele é atravessado por importantes paralelos, tá? A linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico. E mais ao sul, depois, fora do continente, o Círculo Polar Antártico. Então, essas linhas são extremamente importantes, porque é a posição delas, é a existência delas, que faz com que a gente tenha uma diversidade tão grande de vegetação, de climas e diversidade cultural, diversidade de agricultura. Então, isso é muito importante, por isso tem que ser representado. Então, vocês vão fazer lá não sei como vocês vão representar, porque é para usar a criatividade, né? Mas vão dar um destaque para essas linhas. Muito bem, então quais são esses aspectos físicos que vocês vão representar no trabalho de vocês? Quando a gente fala de aspecto físico, a gente está falando de clima, de relevo, de vegetação, de hidrografia, de fauna. É tudo que está ligado à questão natural. A flora já está contemplada aqui na questão da vegetação. Então, tudo isso vai ter que estar no trabalho de vocês. Na maquete ou no desenho, quem optar por desenho, ok? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um,
Para vocês compreenderem melhor as características, depois vocês podem pesquisar mais, também aprofundar através de pesquisas, para que vocês saibam o que vocês vão representar, como que vocês vão fazer esse trabalho. Então aqui a gente tem o mapa do clima, e o clima ele nunca está separado da vegetação, ou a vegetação nunca está separada do clima. Por quê? Um determina o outro. É o tipo de clima que vai determinar o tipo da vegetação, certo? Então a minha sugestão aqui é que vocês façam a vegetação, porque é muito mais fácil representar uma vegetação do que representar um clima, certo? A vegetação ela é feita de árvores que vão estar associadas a diversos fatores. Então, minha sugestão é que vocês representem a vegetação, que vocês têm aqui, bem importante, a questão da tundra, a floresta boreal, que são as coníferas, vegetação de montanha, então vai ter que ter a montanha embaixo, depois a gente vê o mapa físico, e lá no meio dessas montanhas vai ter a vegetação de montanha, que são pequenos arbustos, a vegetação mediterrânea, que são florestas, geralmente mais coloridas, os desertos, tá, do Atacama e aqui no oeste dos Estados Unidos. Nós temos a vegetação de zonas semiáridas, representada aqui pela caatinga, então é uma vegetação não totalmente seca, semiárido, semisseco. E a caatinga é muito importante ser representada. Mata Branca do Nordeste, aquelas árvores retorcidas, esbranquiçadas, sem folhas. Depois nós temos as vegetações temperadas e subtropicais, que é a nossa floresta aqui, com a presença da araucária, e ela vai se repetir em outros lugares também, porém sem as araucárias, tá? Depois tem uma imagem que dá uma noção para vocês dessas florestas. Floresta tropical, parecida com nossas matas aqui. As savanas, tá? Também chamadas de pradarias, delas têm uma característica muito semelhante. São semelhantes ao cerrado também. Sempre que eu falo de savana, eu gosto de falar do filme do Madagascar. Então é aquele tipo de vegetação, assim, pastagens mais sequinhas, não muito verde, com pequenas árvores, pequenos arbustos, não tem grandes florestas na savana. E a floresta equatorial, que é a amazônica, que é muito importante de ser representada também. Então, vocês vão representar as maiores, vocês não vão fazer todas, tá? Vão representar as maiores florestas. E aí, no meio dessa floresta, vocês podem colocar a plaquinha com o clima. Floresta amazônica, plaquinha equatorial, e assim por diante. Aqui o clima seco para vegetação desértica, cactos, tá? Por exemplo, algumas gramíneas muito secas. Então representa a vegetação, coloca lá a plaquinha. Clima de alta montanha. Então aqui vocês já vão ter as montanhas desenhadas ou modeladas. Vocês vão ter a vegetação da montanha e vocês vão botar a plaquinha que é o clima de alta montanha. E assim por diante. Aqui tem algumas imagens para ajudar vocês a ter as ideias do que vocês vão colocar, tá? Então, nós temos uma imagem de tundra, a floresta equatorial, que é uma mata mais densa, a vegetação de alta montanha, pequenas árvores, ó, não tem nenhuma floresta aqui lá no topo da montanha, mais graminhas, as estepes e pradarias, as savanas, a vegetação desértica, a taiga. A gente confunde taiga com tundra. Taiga são as coníferas já, e tundra aqui tem muito gelo, tá? Essa coisa branca é tudo gelo. Então a tundra são musgos, líquens que aparecem aqui em meio a este gelo. E a floresta subtropical, que ela não é só de pinheirinhos assim. Ela é, perdão, ela é uma floresta como a nossa que nós temos aqui. A nossa Mata Atlântica também é chamada de subtropical, pela sua localização. Tá? E aqui vocês têm aí um mapa com a vegetação original, então é a primeira, antes do homem começar a desmatar, para também orientar vocês na localização daquilo que vocês vão representar. Aqui é mais um, só repetir ele lá antes,
do clima, porque que nem eu disse, o clima e a vegetação não andam sozinhos. Agora a questão do relevo. Então, nós temos aqui um mapa que mostra mais essa questão física, uma imagem de satélite. Então, nós temos aqui planaltos, que eles têm uma característica mais tabular, tá? Não é uma montanha. O planalto ele é mais tabular, escarpado, e a montanha é a montanha, que nem todo mundo desenha. Então, nós temos aqui planaltos, e aqui nós temos uma cadeia de montanhas. Aqui nós temos outra cadeia de montanhas, tá? E aqui vocês podem ver o nome delas. Então, nós temos as Montanhas Rochosas e da Serra Madre, México, Estados Unidos. Nós temos a Cordilheira dos Andes, que também vocês vão colocar uma plaquinha com os nomes. Vão representar, então dá para representar as montanhas de muitas formas. Dá para fazer com jornal amassado, pintado de marrom. Dá para fazer com plástico, sacolinha amassada e pintada em marrom. Dá para fazer com argila, dá para fazer com massinha de modelar, dá para fazer com caixinhas. É uma diversidade enorme de opções que vocês podem estar pensando, criando para representar isso. E depois vocês têm os planaltos, então é importante representar o Planalto brasileiro, essa região aqui. O Planalto da Patagônia não precisa, porque só se vocês querem finalizar aqui a Cordilheira dos Andes em Planalto, tá? Aqui nós temos a planície amazônica, que é muito importante. Então, a planície é um lugar mais plano, mais baixo. Vamos representar ela também de alguma forma. Planalto das Guianas, a planície central nos Estados Unidos, os Montes Apalaches, Planalto Laurenciano. O Planalto ele nunca é mais alto que a montanha. Então, na hora de vocês montarem aí o mapa de vocês, a maquete de vocês, tem que cuidar isso. A planície é mais baixa que o Planalto e o Planalto é mais baixo que a montanha. A montanha é a parte mais alta de tudo, tá? Essas legendas não precisa estar colocando, vocês precisam estar apenas representando. E a hidrografia. Então, aqui tem os principais rios do continente americano. Os da América do Norte e os da América do Sul. Os rios da América Central não são muito expressivos, não são tão importantes. Muitos desses rios aqui são importantíssimos na questão hidrelétrica, na questão de irrigação, por isso que aparecem aqui. Então, vocês vão representar eles no trabalho de vocês também. Pode ser com linha, pode ser pintando, pode ser papel amassado, não sei. São muitas as possibilidades para estarem representando. E aqui eu botei umas imagens da fauna, então, espalhadas pelo continente americano, alguns dos animais que habitam esses lugares, tá? Porque não são os mesmos animais que tem por todo o continente americano, porque cada um vai estar adaptado a um clima diferente, a uma vegetação diferente. Então também não precisa todos, coloquem alguns que se destacam mais. Aqui da América do Sul, outro mapa aqui, bem legal, né? Então aqui a gente tem os animais da parte do Atacama ali, do deserto, os da floresta equatorial. E isso aqui é legal também que eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Mais ou menos isso aqui que vai ser o mapa de vocês, ou a maquete. Tem aqui a representação das montanhas, tem aqui a representação das florestas, dos animais, tem aqui a hidrografia, não tem toda, mas uma parte tem. E aí vocês vão acrescentar a questão da vegetação ali. Então é isso, meus queridos. Vai ter um outro vídeo aqui também, embaixo, para vocês verem mais ou menos qual que é a minha intenção com vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Tranquilo? Então, um super abraço. Nós temos ali especificado no material que vai entrar para vocês hoje de tarde as datas, tá? Vocês têm até 14/12 para entregar, então temos aí umas 2 semanas para trabalhar, para fazer. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando, certo? Super beijo e sejam criativos, que eu sei que vocês são. Essas maquetes vocês vão apresentar posteriormente numa videochamada, então vocês podem gravar vídeos, vocês podem fazer fotos delas,
para depois mostrar para os colegas, compartilhar a tela aqui no Google Meet e mostrar aí para a gente o que vocês fizeram, como que vocês representaram esses elementos, ok? Um abraço e tchau, tchau.